Procon está de olho nos preços aí, cara, dos combustíveis. Tá de olho nos postos, viu? A fiscalização é para evitar os abusos nos preços, viu? Jéssica Nascimento tem os detalhes pra gente. Jéssica, já temos aí o saldo dessa operação e outra coisa, tava com saudade de você, viu, filha? 55 dias de férias é contigo, querida. Ô, Fred, passou rápido, viu? Pelo menos pra mim, mas eu também tava com muita saudade de você, de todo mundo aí do nosso Balanço Geral. É sempre bom estar de volta. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o nosso jornal nesta segunda-feira. Já temos o saldão sim, viu, Fred? O Procon fez essa grande fiscalização, então de quarta-feira passada até a sexta-feira, 40 postos foram fiscalizados, Fred. Para o pessoal de casa entender o porquê dessa fiscalização, e continuou também hoje, vai até o final da semana, é que na quarta-feira passada a gente teve essa notícia, todo motorista ficou aí feliz pra caramba, né, dessa redução no valor do litro da gasolina, do diesel também, mais ou menos aí uma redução de 40 centavos. Só que mesmo com essa redução, alguns postos continuaram com o mesmo valor ou até mesmo mais alto, estava cobrando mais caro. Então os consumidores perceberam, acionaram o Procon e o Procon começou essa grande fiscalização que foi aí toda semana passada e nesta semana também tem. Mas a gente está aqui com o diretor-geral do Procon, Marcelo Nascimento. Deixa eu dar uma licencinha aqui para vocês conseguirem ver melhor o diretor, que vai explicar para a gente quantos postos foram notificados. Primeiramente, boa tarde, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho do Procon. Quantos postos foram notificados dos 40, né, que já foram ali avaliados, digamos assim, na semana passada? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Fred. Exatamente, 40 postos foram visitados e desses 40, 13 postos foram notificados. Né? São postos que a gente não conseguiu levantar as informações presencialmente no próprio posto. Então, esses postos receberam em prazo de 48 horas para apresentar as notas fiscais, né, de compra e venda para os consumidores, para a gente poder avaliar se houve ali uma prática de aumento ali, né, injustificado do preço naquele dia 16. E 15 regiões aqui do DF foram visitadas. Isso, até agora 15 regiões, mas a ideia é que a gente cubra todas as regiões administrativas do DF. A gente está aqui agora acompanhando, viu, Fred, imagens ao vivo desse posto que fica aqui na quadra 5 do setor Hoteleiro Norte. Há pouco acabou a fiscalização, esse posto foi visitado hoje pelo Procon, a gente acompanhou, a gente também está preparando uma reportagem. Por aqui houve alguma irregularidade? Eu já dei uma olhadinha ali, o preço da gasolina está sendo cobrado aí com o que estava sendo previsto. Isso, aqui não foi encontrado nenhuma irregularidade, né? Conseguimos acessar o sistema aqui diretamente do posto e o posto ainda estava com as notas fiscais aqui no posto, que alguns realmente acabam enviando já para os seus escritórios de contabilidade. Esse posto já tinha as notas aqui e conseguimos analisar e não houve, né, uma variação de preço, né, no dia 16 e nos dias seguintes. Então esse posto não apresentou nenhuma irregularidade. Agora, esses 13 postos que foram notificados, caso eles não consigam justificar esse aumento de preço ali nas notas fiscais, por exemplo, eles podem receber uma multa. Isso, eles vão ter, né, vão responder um processo administrativo junto ao órgão, terão a oportunidade para apresentar suas justificativas e documentos, porque eles precisam realmente ter ali uma justificativa, né, uma justa causa para esse aumento pontual que a gente já identificou em alguns postos. Pois é, Fred, olha aí, Procon de olho, é muito importante esse serviço, né? Olha só, Jéssica, eu queria fazer uma pergunta, inclusive, porque semana passada indagamos também o preço de alguns postos de combustíveis e eles falaram pra gente o seguinte: não, nós temos livre, sabe? Como é que eles disseram? Eu não lembro da frase direito, mas eles falaram: eu posso colocar o preço que eu quiser. É assim? Pergunta pra eles. Pode deixar, Fred. Fred estava comentando, diretor, que semana passada a gente também comentou sobre esse mesmo assunto no Balanço Geral. E aí alguns donos de postos de combustíveis, eles alegam, não, aqui é livre demanda, é preço do mercado, a gente que coloca. A gente escuta muito isso realmente. Isso funciona realmente na prática ou não? Existe uma lei, não pode simplesmente colocar o preço que eles querem, tem que ser seguido ali um preço tabelado, digamos assim. Queria que o senhor explicasse sobre isso. Em regra, no autotabelamento de preços, né, o livre mercado, eles podem estabelecer o seu próprio preço. Mas isso não impede a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, porque a gente precisa também trazer aí um equilíbrio e proteger as relações de consumo. Então, embora eles aleguem realmente que o livre mercado, não há tabelamento de preços, né, não pode haver também um abuso, uma prática abusiva por parte deles. Então, a gente também fica de olho para saber se não há uma eventual simulação de preço, como aconteceu na semana passada com alguns postos que aumentaram os seus preços, né?
e anuncia depois um desconto seguido voltando ao preço que estava antes. Então há uma simulação no desconto, né? Não pode haver também a combinação de preços, né? Que inclusive isso pode ser um indício de cartelização, você combinar os preços. Então, embora o mercado seja livre, eles têm que seguir as regras, né? Então a gente está aí justamente para proteger o consumidor, para que haja esse equilíbrio nas relações de consumo. Com certeza. E o consumidor, o motorista, pode ajudar o PROCON nessa fiscalização? Sem dúvida nenhuma, né? A gente conta com o apoio do consumidor. O consumidor ele acaba virando também um fiscal de defesa do consumidor, que nos momentos justamente que ele consegue apontar ali qual que é aquele posto que está cometendo uma prática infrativa, né? Então a gente pede para o consumidor para que faça a denúncia, indique qual que é o posto e a localidade onde que ele se encontra. A denúncia pode ser feita pela internet? Ela pode ser feita pelo telefone 151 ou também pelo e-mail, que é 151@procon.df.gov.br. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação. E, Fred, a gente continua também por aqui, porque o trabalho do PROCON continua. Até a sexta-feira, essa fiscalização continua e o objetivo, né, diretor, é fiscalizar mais 40 postos. Então, serão 80 no total e o trabalho vai continuando, né? Tá certo, então, Jéssica, nós estamos de olho, porque o que fizeram com os consumidores a semana passada é palhaçada. Foi como ele estava falando pra gente, aumentaram o preço aí 30% para depois baixar 29%. Ou 30% não, 30 centavos para depois baixar 29%. É brincadeira. Parabéns, PROCON. Pedimos ajuda pro PROCON. PROCON tá aí de olho, inclusive, para cuidar do meu interesse, do seu interesse, do interesse de Brasília toda. Não pode ser o desinteresse da minoria, que são os donos de postos de combustíveis, tá certo?